A paz de Cristo, irmãos. Estamos aqui para mais uma explanação do Evangelho de Cristo. Você que não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Vamos hoje fazer menção aqui sobre aonde a religião evangélica, ela sempre dizia que Ezequiel 28, Isaías 14, que houve uma rebelião no céu, que o Satanás foi lançado na terra. E na verdade isso tudo é uma grande mentira. Esse texto ele não fala sobre isso. Não é verdade o que esses textos dizem, que essas passagens falam. Então nós vamos fazer leitura e mencionar. E você que gosta aí desses conteúdos sobre a palavra de Deus, acompanha com nós aí, se inscreve no canal e vamos ver o que diz as escrituras. Então vamos ver aqui em Ezequiel, primeiramente 28, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, e era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado foram preparados. Eles falam que isso está falando de Satanás quando foi lançado do céu. O Ezequiel 28:14 diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras fogueadas, andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí eles falam que está falando de Satanás. E é uma grande mentira, e nós vou mostrar para vocês na palavra de Deus, na Bíblia, está aí na tua Bíblia, que isso é uma falácia para pôr medos nos cristãos. Ezequiel 28:1. Vamos do começo dessa passagem a qual nós lemos ali. Aí veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Satanás era filho do homem? Não. Segundo o que a religião fala aí, não é o que a Bíblia diz. Ele era um ser espiritual, não era filho do homem, não. Então aí já começa a explicar o grande erro que foi sempre. Minha vida toda que estava na religião, eles falavam que isso falava de Satanás, do diabo, mas não é. Filho do homem, diz o príncipe de Tiro. O que era príncipe de Tiro? Era um ser espiritual? Não, era o príncipe de Tiro, filho do rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então, aqui está dizendo que é homem e não era Deus, mas ele se engrandeceu, se achava como se fosse um Deus. Aí está falando de autoridade. Então era isso que a Bíblia está falando, não tem nada a ver com ser espiritual de Satanás, coisa nenhuma. Ezequiel 28:3. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Estou lendo o texto e agora estou lendo todo o contexto. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros.
pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio. Ué, Satanás tem comércio? Então aí começa a desbancar toda uma mentira que foi pregada a vida inteira aí aos cristãos. E como a gente, como eu também não tinha o costume de ler e ter o entendimento e analisar as escrituras, acreditava nas falácias. E aumentaste as tuas riquezas e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Aqui, o Ezequiel 28, 6. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, e os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Ué, Satanás se mata a espada? É lógico que esses textos, eles não estão falando de um ser espiritual lá, do mal, não. Está falando de um homem, ao qual ele se ensoberbeceu e se achou mais importante, se comparando como se fosse um Deus, por causa da sua grandeza, da sua autoridade, do seu ego. Ezequiel 28, 8. Eles te farão descer a cova. Ué, Satanás vai para a cova? Vai ser enterrado? E morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Satanás, ele vai morrer? Nos textos que nós estamos lendo aqui? Então não tem nada a ver. Eles pegam um texto isolado e aplicam na vida dos cristãos e eles engolem, como eu também. Fui enganado há muito tempo por causa desses textos, por não analisar as escrituras. Ezequiel 28, 9. O caso dirás ainda diante daquele que te matar. Eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Então ele era homem, não era Deus. Ele se achava um Deus, mas não era um homem. E aí não está falando de nenhum Satanás. Ezequiel 28, 10. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio aqui e nós estamos falando de um homem. Não é de um ser espiritual. Então nunca foi. Ezequiel 28, 11. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o quê? O rei de Tiro. Ezequiel 28. Ele está falando não está falando de um Satanás, está falando de um rei. Olha, o filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Como caíste desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortados por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui ele diz que a Bíblia está falando de um ser espiritual. E Lúcifer é aquele que tem a luz, aquele que é grandioso, tem iluminado. Não quer dizer que seja um ser espiritual. É aquele que porta a luz, é muito bem visto. E eles falam que porque fala, o Lúcifer, ele fala que era um ser espiritual do mal. Ó filho da alva, como fostes cortados por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Você viu que não está falando
de coisas espirituais, está falando de coisas terrenas, abençoado. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está falando semelhante, subirei sobre as alturas das nuvens, porque ele se engrandeceu em poder, ser poderoso. Então serei semelhante ao Altíssimo, seria como um Deus. Ele estava se comparando como se fosse um Deus na terra, mas ele estava falando de um homem, não estava falando de... aqui não está falando de um ser espiritual. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Inferno, para que você que fala que o inferno, onde é que as pessoas vão queimar para o resto da vida, inferno. Em qualquer texto das escrituras original, se você for ver, é nas profundezas da terra, ou seja, sepultura. Então não é lá que vai queimar a vida inteira, não fala, seria sepultura. Pode pesquisar aí, dá um Google aí, que hoje tem o Google aí para ajudar, pode pesquisar para você ver uma coisa. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se chegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. Aqui Isaías 14:2. Nós estamos lendo desde o primeiro texto desta passagem. E aos seus lugares e a casa de Israel o possuirá, por servos e por servas, na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento, o teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás esse provérbio contra quem? O rei da Babilônia. Ele estava falando, aqueles textos lá que ele estava falando, do rei da Babilônia. E dirás como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então ele está falando do rei da Babilônia, não tem nada a ver com ser espiritual. Ele está falando de um rei que soberbeceu, queria subir, ser maior do que Deus, ser reconhecido como um Deus. Não está falando de nem um ser espiritual, coisa nenhuma. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominava sobre as nações. Agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Se fosse um ser espiritual, tinha como ser perseguido? Então essa é muita falta de conhecimento e não estudar a palavra de Deus. Já já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis e as nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Então está vendo que não está falando de ser espiritual, porque o ser espiritual, como é que ele vai ficar doente? Vai ser semelhante ao ser humano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando do rei, está falando de um homem e não de um ser espiritual. E eles falavam na religião que era onde fala que houve uma rebelião no céu, que foi lançado na terra, e um conto de fada, na verdade.
Já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Você viu como ele está falando ali de inferno, que é a sepultura? Está falando ali, já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Com o som das tuas violas, e os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Então ele está falando aí de um ser humano. Não está falando de nenhum ser espiritual, não. Então isso é tudo falácia e não condiz como foi ensinado na religião. Todo o tempo que eu estava lá, os teólogos, eu fiz teologia, eles não explicam isso, não te falam a verdade. Então isso é tudo uma falácia e não é verdade. Pode estudar, ler o texto, contexto dessas passagens que está falando de um homem, de um rei e do príncipe. Não está falando de nenhum ser espiritual nenhum. Então Deus abençoe todos, fique com Deus e até o próximo vídeo aí.